E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou o Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é Agostinho. Hoje nós vamos dar um grande pulo no tempo. Vamos do século IV a.C. com Aristóteles para o século IV depois de Cristo com Agostinho. E muita coisa aconteceu aí nesse período de tempo. Surgiram várias escolas filosóficas, como os estoicos, os epicuristas, mas o que é importante aqui para o vídeo de hoje é entender que houve uma grande influência do pensamento cristão na filosofia. E aí eu vou tratar de alguns temas do cristianismo que merecem ser lembrados quando a gente vai falar da filosofia de Agostinho, porque eles vão ser muito influentes. O primeiro elemento que vai ser interessante é a gente pensar na mudança da ideia de Deus. Enquanto para os antigos, para os gregos e até para os romanos antigos, todos eles tinham uma religião que permitia a existência de vários deuses. Não existia um Deus único, onipotente, onisciente, onipresente, como no cristianismo. Então, essa é a primeira diferença. Além disso, o Deus do cristianismo também, ele criou o universo, tudo que existe, a partir do nada. Enquanto nessas religiões politeístas, não acontece desse jeito, né? E o Deus do cristianismo fala diretamente com todos os indivíduos. Outra coisa interessante é pensar que no cristianismo a gente tem uma tendência antropocêntrica. A gente tem a figura do ser humano como algo muito mais central na criação e na vontade de Deus, etc. A figura do ser humano é muito mais central do que nos politeístas, nos gregos e nos romanos antigos. Vai ter também a questão da fé, enquanto uma crença em algo que não pode ser comprovado, né, que é isso a fé, que também vai ter que ser compatibilizada com a filosofia, porque como nós vimos, a filosofia surge justamente para se contrapor a uma resposta religiosa das coisas. Tem a ideia do pecado, que é bem interessante, que surge com o cristianismo. Vai ter uma valorização da humildade e da pureza. Vai ter uma valorização do espírito em relação ao corpo, né? O corpo vai ficar como algo ruim em relação ao espírito, como algo que tem que ser suprimido, etc. E no cristianismo também a gente tem uma outra concepção de história, porque nos antigos a história ela era cíclica, né? Ela é uma coisa que vai e volta. No cristianismo não, você tem uma história linear que tem um começo, meio e fim. A criação, a existência do mundo e o juízo final. Agora falando de Agostinho, ele nasceu numa cidade chamada Numídia, que fica no norte da África. Ele é filho de um proprietário de terras, né, um pequeno proprietário de terras, e ele é filho também de uma mulher que era uma cristã fervorosa. Mas mesmo assim, ele só vai se converter ao cristianismo já com mais ou menos uns 30 anos. Então ele não foi cristão a vida dele toda. Ele passou por vários grupos, por vários pensamentos diferentes, e parece que antes de ser cristão, o mais impactante, né, na vida dele foi o pensamento maniqueísta. Ele foi um grande estudioso também dos filósofos, principalmente os filósofos romanos, né, os filósofos latinos, e em especial, mais importante de todos, ele era um grande leitor de Cícero, que era um desses filósofos latinos. Além disso, ele também conheceu o bispo Ambrósio, que foi um cara que deu para ele um método interessante de interpretação da Bíblia, que desenvolveu e que passou para ele um jeito um pouco diferente de interpretar a Bíblia do que estava sendo feito até então. E isso teve uma influência muito grande na formação do Agostinho. Em relação à obra dele, a gente tem vários tipos de texto. A gente tem textos de apologética cristã, que significa textos que ele fazia para divulgar o cristianismo. A gente tem textos de doutrina cristã. A gente tem textos de polêmica, né? Tinha algumas polêmicas que aconteciam ali
nas comunidades cristãs, e ele fez textos criticando algumas posições, etc., que são conhecidos como textos de polêmica. Ele tem textos de interpretação da Bíblia, tem livros famosos, né, de interpretação dos Salmos, por exemplo. Ele tem textos filosóficos e ele criou também novos gêneros, né, novos tipos de texto. O mais famoso de todos é um livro chamado Confissões, que é um texto no qual ele se refere a Deus, ele faz uma confissão e ele conta da vida dele, além de fazer várias reflexões. Talvez esse livro, As Confissões, seja a obra-prima do Agostinho. E aí, em relação a essa dicotomia entre fé e razão, para ele isso não era um problema. Para ele, a fé e a razão não são opostos, mas são, ao contrário, complementares. Para ele, a fé é um impulso para a razão, ou seja, você crê e nessa crença você é motivado a buscar a verdade, e depois de crer, você precisa passar aquelas verdades que vieram através da fé pelo crivo da razão, digamos assim. Tem que passar pelo raciocínio crítico todas essas ideias. Então, a fé e a razão, elas meio que jogam juntas no pensamento do Agostinho. E além disso, como ele acredita que a fonte da verdade é sempre Deus, então uma busca pela verdade vai acabar sendo sempre uma aproximação a Deus. Então, se você busca a verdade e a verdade está em Deus, você acaba se aproximando de Deus nessa busca pela verdade. E o Agostinho, ele também é famoso por ter trazido a filosofia por uma noção mais individual de ser humano. No seu livro, por exemplo, As Confissões, ele faz um mergulho dentro de si mesmo. Ele vai analisando, digamos assim, cada canto da alma, ele vai falando de cada parte da vida dele, e ele vai falar do ser humano não como um ser abstrato, como o ser humano em geral. Ele vai falar do ser humano enquanto particular, enquanto um ser único. Uma visão muito mais pessoal do ser humano do que se tinha até então na filosofia. Ele vai falar da própria mente, da própria vontade, da memória, vai falar de tudo que está relacionado à vida interior do indivíduo e a sua relação com Deus. E aí, nesse mergulho no eu, Agostinho ele vai encontrar, digamos assim, uma fagulha de Deus, ou um espelho de Deus. É como se a alma tivesse dentro dela uma verdade ou algumas ideias que levassem a Deus. Deve-se buscar a Deus no interior do indivíduo. Então as confissões, enquanto esse mergulho no eu, também é uma busca de Deus dentro de si mesmo. E para ele é através desse procedimento que a gente chega a Deus, é através da própria alma, é através do mergulho em si que se chega a Deus. Em relação à verdade, para o Agostinho, a verdade, ela está em Deus, né? Deus é a fonte de toda a verdade. Só que ela também está dentro de nós. A gente não vai buscar a verdade lá fora, no mundo, nas coisas que a gente vê no mundo. A gente vai buscar a verdade dentro de nós. Mas ao mesmo tempo em que a verdade está dentro de nós, ela aponta para algo que vai além de nós. Então a gente busca essa verdade que está dentro de nós, mas essa verdade pressupõe que exista algo acima dela e que é fonte de toda a verdade. As ideias que nós conseguimos captar das coisas, as ideias verdadeiras, elas são pensamentos de Deus. Então, todas as ideias que a gente pode ter acesso, elas vieram também diretamente de Deus, elas são os pensamentos de Deus, foi o que Deus usou para a criação do mundo. E aí a gente consegue ver alguma aproximação de Agostinho com as ideias do Platão, as ideias platônicas. E isso não é por acaso, realmente é uma grande influência do Agostinho a teoria de Platão. Mas a gente não pode achar que é simplesmente uma versão cristã do Platão. Não é só isso. O Agostinho ele tem um pensamento que trata de temas, por exemplo, que Platão nunca tratou. Ele tem reflexões sobre coisas que são muito diferentes
do modo como Platão fez. Por exemplo, quando a gente vai falar da teoria da verdade, enquanto para Platão a gente tem a verdade dentro de nós, porque nós tivemos no mundo das ideias, e aí a gente relembra essas ideias que a gente já viu antes de nascer, para o Agostinho é diferente, porque ele não acredita, por exemplo, em reencarnação. No cristianismo a gente não tem espaço para reencarnação. Para Agostinho, a verdade, a busca por essas ideias, ela deve ser feita através da iluminação de Deus. O ser humano busca as ideias dentro de si, mas ele precisa que Deus o ilumine para que ele consiga ter acesso à verdade. E para ser iluminada, a pessoa tem que estar de acordo com a vontade de Deus, ela tem que estar purificada. Então, a verdade aqui, ela tem a ver diretamente com uma ação divina, e não com uma lembrança de uma experiência que já se teve em outro momento. Agostinho também faz um argumento para demonstrar a existência de Deus, justamente associando a ideia de Deus com a ideia de verdade. Primeiro ele vai buscar no interior de si mesmo alguma verdade, e aí, encontrando essa verdade no interior de si mesmo, ele mostra como essa verdade precisa ter uma fonte externa, e uma fonte que seja a fonte de todas as verdades. E essa fonte de todas as verdades, para ele, só pode ser Deus. Então ele demonstra a existência de Deus através da demonstração da verdade interior, que aponta para uma verdade maior. E, além disso, Deus é o mais alto grau, também, além da verdade, do ser. Então, além do ponto de vista epistemológico, que é a busca da verdade, culminar em Deus, o grau mais alto da existência do ser, ou seja, da ontologia, também é Deus. O mais alto grau do bem, ou seja, da moral, da ética, também é Deus. E o mais alto grau do amor, que é uma coisa muito importante para os cristãos e também para Agostinho. A criação do mundo, segundo ele, foi feita a partir do nada. Então, antes do universo, antes do mundo, não havia nada, nem o tempo. E aí Deus usou os seus pensamentos, as suas ideias, para criar todas as coisas. E também colocou em todas as coisas suas razões seminais, que ele chama, que é, se a gente for fazer uma comparação assim, bem grosso modo, as potências da teoria do Aristóteles. Ou seja, dentro de cada coisa, Deus colocou todas as possibilidades de desenvolvimento. Tudo que se desenvolve no mundo se desenvolve de acordo com uma razão que foi colocada por Deus no ato da criação. E sobre o tempo, ele surgiu justamente na criação. Antes da criação não havia tempo. Então, se você pergunta, por exemplo, o que Deus fazia antes da criação, é uma pergunta para ele sem sentido, porque não havia um antes da criação. O tempo inicia no momento da criação. Para ele, Deus está numa eternidade que não é uma eternidade de tempo infinito. É uma eternidade de um lugar onde não existe tempo. E do ponto de vista do ser humano, a gente também só tem acesso ao presente. A gente não tem acesso nem ao passado e nem ao futuro. O que a gente conhece do passado tem a ver com a nossa memória, ou seja, é a nossa alma, o nosso pensamento que vai para o passado. E o que a gente conhece do futuro é antecipação, é expectativa, que também está na nossa alma. Então, para o Agostinho, nós só temos acesso ao presente. Mesmo a memória e a expectativa, a antecipação, se dão no presente. O passado e o futuro para ele não existem fora da mente do ser humano. E aí seria interessante a gente comparar essa visão com a teoria do tempo de Kant. Essa ideia do tempo para Agostinho é muito interessante, mas não é tão levada a sério, não é tão famosa como a teoria de Kant, e tem algumas semelhanças aí bem interessantes de se observar. A gente ainda não tem aqui no canal uma aula sobre Kant, mas nós vamos ver ele um pouco mais para frente. Em relação ao mal, para o Agostinho, o mal, enquanto metafísica, ele não existe. Só existe o bem. E o mal, o que seria o mal,
o quanto afastado a gente está do bem. Então Deus é a fonte de todo bem, e quanto mais afastado de Deus, mais mal algo parece. Só que o mal em si não existe. E do ponto de vista moral, o mal tem a ver com o pecado, com a desobediência de Deus desde Adão e Eva. O pecado também tem a ver com uma vontade dividida. Para ele, o ser humano, algumas vezes, tem uma vontade que se divide entre duas coisas diferentes. E essa divisão, ela tem a ver com a própria lógica do ser humano, e para ele, o que deve prevalecer sempre é a vontade que está alinhada com a vontade de Deus. Para ele, a essência do ser humano não é mais a sua parte racional, como era para os gregos, né? Como era para Sócrates, Platão e Aristóteles. Para ele, a essência do ser humano é o amor, mas não o amor no sentido que a gente entende hoje. É o amor no sentido cristão, que é o amor que é em grego ágape, ou em latim o caritas. É um amor que tem a ver com a doação ao outro, que tem a ver com a bondade, que tem a ver com a vontade de Deus e o cuidado do outro. Então, para o Agostinho, essa é a essência do ser humano. É esse amor, caritas ou ágape, e não mais a sua parte racional como era para os gregos. Então, essa é a essência, e a virtude ética, né? Você desenvolver a sua essência tem a ver com desenvolver esse amor. E, por último, uma outra obra interessante do Agostinho é chamada Cidade de Deus. Nessa obra ele fala sobre a coexistência aqui no nosso mundo de dois reinos, né, de duas cidades. Nós temos a cidade divina e a cidade terrena misturadas. A cidade divina é a cidade daquelas pessoas que são os cristãos, os escolhidos. E essas pessoas, elas estão aqui na Terra apenas como passageiros. Elas não devem se sentir em casa nesse lugar. Elas estão aqui, mas o verdadeiro lugar delas não é esse. É depois da morte, no paraíso. E, do outro lado, a gente tem a cidade terrena, que é a cidade dos não cristãos ou dos falsos cristãos. E a contraposição dessas duas cidades é uma coisa muito interessante de se observar no pensamento cristão em geral. Até hoje a gente tem alguns pensamentos que lembram esse livro do Agostinho, que é, por exemplo, as pessoas que falam que tal música é do mundo, tal música é de Deus, tal livro é do mundo, tal livro é de Deus. Não andar com as pessoas no mundo, só andar com as pessoas de Deus. Ainda parece haver uma certa associação com essa divisão do mundo em duas partes, que está lá no Agostinho. Então, dessa forma, a gente consegue observar que a filosofia do Agostinho ela é muito influente ainda hoje, mesmo que a gente não saiba disso. Certo? Agora, dica de aprofundamento. Eu sugiro que vocês leiam as Confissões do Agostinho, porque além de ser um texto muito bonito, que ele escreve muito bem, é o livro assim, que é considerado a obra-prima dele, e às vezes pode até enganar, né? Você pode ler, perceber assim, um tom de fala com Deus, um tom religioso, mas é um livro muito rico do ponto de vista filosófico, principalmente a partir do livro 10, 11, eu digo assim, livro 10, 11 porque a obra é dividida em vários livros, né? Mas todos eles são muito bonitos, e aí tem algumas questões assim mais de falar da própria vida, da própria experiência, e também tem muita reflexão, muito pensamento filosófico lá. Certo? Então é isso, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você pensou, compartilha aí com seus amigos que gostam ou estão precisando de filosofia, e é nóis!